Olá, tudo bem, meus queridos? Estamos aqui para mais um programa Palavra e Poder. Muito bom estarmos juntos, sejam bem-vindos, que você, nesse tempo, abra o seu coração. Vão ser 30 minutos que nós vamos estar aqui falando sobre fé, trazendo uma palavra de fé, de ânimo, e que você que está talvez num dia difícil, passando uma situação complicada, então esse programa é para você. Estou aqui junto com meu esposo, nós estamos aqui unidos nesse propósito desse programa, né, amor? Pastor Roberto aqui conosco. Estamos aqui para poder unirmos a nossa fé contigo. Inclusive, eu já quero falar com você, que você prepare aí na sua casa, no seu trabalho, um copo com água, porque daqui a pouco nós vamos estar orando por você. Nós não estamos aqui para discutirmos sobre religião. Nós estamos aqui para falar sobre o poder de Deus, que pode mudar qualquer situação. Tudo bem, amor? Amém, graças a Deus. O poder que pode mudar e transformar a vida de pessoas. Isso. Você falou do copo de água, às vezes tem pessoas que estão no rádio do carro, né, alguma coisa. Dá uma paradinha para poder orar. Mas graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Então você que está nos ouvindo, nos acompanhando, é um prazer muito grande nós estarmos aqui mais um dia e hoje para dar continuidade sobre um assunto assim, sabe, de muita importância, um assunto bíblico de muita importância, que é o reino de Deus. Já começamos a falar, né, em outro programa, e hoje nós vamos dar continuidade falando deste programa. Eu quero agradecer, sabe, agradecer a audiência de vocês, estar aí com a gente, sabe, você que está acompanhando. Um pequeno estudo nós vamos, né, estar fazendo, começamos já no programa de ontem, hoje vamos dar continuidade, se aprofundar realmente no entendimento do que é o reino de Deus. Nós já vimos, né, na programação anterior, que o reino de Deus não é comida e bebida, não é algo visível, mas é algo espiritual. O reino não está aqui nem acolá, o reino está dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, então a gente já começa a ver aqui que é algo espiritual. Já começar a desconstruir achando que o reino de Deus é um novo reino que vai ressurgir na terra, né, com espaço geográfico, com um trono que vai ter um homem ali reinando, um homem com autoridade. Não. Reino de Deus, nós vamos ver que o próprio Jesus disse: o reino não está aqui nem acolá, o reino está dentro. E que reino é esse que está dentro de nós? Nós vamos dar continuidade hoje falando sobre isso. E aqui no programa, aqui direto dos estúdios então da Rede Fé, no 100.1 FM, esse programa Palavra e Poder, patrocinado então pela Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto, tá bom? Então fique conosco nesses minutos que nós vamos estar aprendendo mais da palavra. E a Bíblia diz: conheça a verdade, ela vai nos libertar. Não é isso, amor? Isso. E esse reino, é importante dizer também, amor, que esse reino, ele, é lógico, vai ter, nós não estamos falando do reino milenar, né? Nós estamos falando do reino de Deus que Jesus disse que estava próximo e veio trazer. Nós estamos falando dessa condição do reino de Deus. Porque existem várias traduções, várias interpretações, e o que nós estamos fazendo aqui é aprofundando e trazendo fundamento para que a sua fé ela tenha consistência, esta é a palavra, para poder provar o sobrenatural. Porque Deus, ele disse que o justo vive pela fé. E muitas vezes a pessoa, a vida dela não tem tido o resultado da sua fé. Então, e aí ela fala: poxa, mas eu tenho tanta fé em Deus, e por que eu não tenho o resultado dessa fé? É justamente por isso que nós estamos com essa programação aqui, direto dos estúdios da Rede Fé, para podermos estudar sobre a palavra de Deus e não sobre religiões, para que nós possamos desenvolver uma estrutura na sua fé, para que a sua fé produza resultado na sua vida. Já levando para você, com base do programa de ontem, que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, já começa por aí dizendo e mostrando para você que existe algo que é produzido dentro de nós através da fé, que é o reino de Deus. E nós vamos saber hoje a respeito desse reino. Ontem nós falamos, amor, que não era uma estrutura física, mas que era algo abstrato. E que o reino de Deus produz para nós
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só que como que essa justiça se manifesta? Porque a gente saber que o reino de Deus produz isso, tranquilo. Mas o difícil é saber como isso acontece na minha vida. Como acessar essa justiça, essa paz e essa alegria. Porque vamos dar um exemplo aqui em Ribeirão Preto, a nossa companhia de energia é a CPFL. Né? Em São Paulo eu não lembro mais, mas um tempo que eu morava lá era a Eletropaulo e outras companhias. Porém, é a mesma coisa isso. Eu tenho a energia que vem até o poste da minha casa. Mas agora eu preciso fazer uma conexão do poste para dentro da minha casa, para que essa energia que está disponível até o poste da minha casa, ela possa servir dentro da minha casa. A mesma coisa é com base na fé, né, amor? A fé, o poder de Deus está disponível. Jesus já veio e nós vamos aprender isso hoje. E nós vamos aprender como trazer esse poder de Deus para dentro da nossa casa. Como poder buscar uma transformação na vida, uma transformação na família, uma transformação no trabalho, através da fé. Então, já que o reino de Deus é manifesto através de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como que eu acesso isso? Né? Uhum. Antes de entrarmos no tema e no assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos, os nossos endereços. A nossa igreja é a Igreja Moriá. Nós estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, na rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Nós temos também, amor, as nossas redes sociais. Se as pessoas quiserem nos conhecer, através das redes sociais, o nosso arroba no Instagram é @igrejamoriá.rp. No YouTube também temos lá a nossa página do YouTube, é o @Igreja Moriá RP. E também nós temos o nosso telefone, se alguém quiser entrar em contato conosco, para pedir uma orientação, uma oração, não sei, alguma coisa que você queira entrar em contato conosco, pelo telefone 16 99162 8590. Falando sobre o reino, vamos lá para a palavra de hoje. Vamos dar continuidade. Hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais, né? Tem várias coisas aqui para ser falada. E vamos, então, pegar desde o início, que está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27 e o 28. Nós vamos ver, então, aqui, e depois nós vamos pegar outra passagem da Bíblia, que dentro do Adão, Jesus não disse que esse reino está dentro de nós, a gente já começa a entender o que é esse reino. Então, lendo aqui esses versículos, vamos entender o que é esse reino, essa capacidade, reino, né? Como diz até em Apocalipse, Deus nos fez para ele reis e sacerdotes, pessoas com capacidade para governar e reinar sobre esta terra. Mas se nós não descobrirmos de que maneira e aonde está essa capacidade de governar e de reinar, nós jamais iremos governar e reinar. E se não vamos governar e reinar, nós não iremos desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Então, isso não é algo que só passou a existir quando Jesus então se despiu de toda a glória, encarnou e veio como homem. Não. Jesus vai reconquistar aquilo que havia perdido. E aonde começou esse reino? Gênesis capítulo 1, no versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem. Só um parênteses aqui. Aqui Deus está falando que criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 2,7 fala: formou Deus o homem do pó da terra. Matéria, corpo, foi formado do pó da terra. Mas quando fala que criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e Deus o criou, homem e mulher os criaram. No 28, e Deus os abençoou. Está falando aqui então, lá do início, Adão e Eva, né? Os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que esteja sobre a terra. Então a gente percebe então aqui, já no início, quando Deus, então, Gênesis 2,7, forma, né, o corpo do pó da terra, Gênesis 2,7, e aqui fala que Deus criou
a imagem e a semelhança. Deus é espírito. Deus deu domínio, né, para o homem. Deus é espírito, mas esse domínio está dentro de nós, no espírito. A gente não vai ler lá em Gênesis 2,7, formou, abençoou e deu o poder para dominar, não. A gente vai ver aqui quando ele cria. A autoridade, né? Quando ele cria, então, este homem, a imagem, a semelhança. Qual é a imagem de Deus? Deus é espírito. Então nós somos um ser, né? Que habitamos dentro de um corpo e temos um espírito. Então, esse espírito está dizendo aqui que foi criado à semelhança de Deus. A semelhança de Deus. E quando Deus então criou, a gente não vai ler mais versículos, diz que soprou nas narinas o fôlego da vida, que é o fôlego de Deus, é o espírito do ser humano, né, não é o de Deus, foi soprado dentro de nós. E quando é colocado dentro do Adão, lá no início na criação, esse espírito, a imagem e semelhança de Deus, dentro desse espírito já veio o quê? O reino. Então, o que é o reino? Né? A autoridade, a capacidade para reinar e governar sobre a terra. Isso. Por isso que quando Jesus, nós vamos aqui depois caminhar um pouquinho na Bíblia, Jesus, quando pedem para ensinar, e ele fala daquela oração modelo Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso estás no céu, santificado seja, venha a nós o teu reino. Mas por quê? Então Jesus ele veio... Porque esse reino, essa capacidade de reinar e governar que estava em Adão, se perdeu. Foi perdida. Né? Aqui se perdeu. Então Jesus ele veio para trazer de volta aquilo que já pertencia à humanidade, que é a capacidade de governar e reinar, dominai. Né? Então dominai. Se a gente parar aqui e pensar, como é que o Adão conseguiu, né? São milhares e milhares de animais, de aves, de peixe. Adão ele deu o nome para todos eles. Olha a capacidade que estava dentro do Adão para dominar e reinar sobre a terra. Só que isso, quando eles erram e pecam, a Bíblia diz que eles foram então expulsos do paraíso. Eles perderam essa capacidade de governar e de reinar. Esse né? poder que Deus havia colocado dentro deles aqui no começo se perdeu. Não é isso? É bem interessante esse fato que você está comentando desde o início, desde esse Gênesis aqui, que Deus, quando ele cria o homem, ele abençoa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, diz assim, o 28, e Deus os abençoou. Então veja que nós já nascemos debaixo de bênção. A criação do homem, o ser humano, ele nasceu debaixo de uma bênção de Deus. E hoje nós vemos muitas pessoas que elas não se sentem abençoadas, né? Elas se veem pessoas até, vou dizer um termo assim um pouco pesado, vou dizer assim, eu não tenho sorte, né? Que ela quer com outras palavras dizer que ela não é bem-sucedida. Mas a verdade é que desde a criação do homem, Deus, quando cria o homem, ele abençoa o homem. A vontade de Deus era que o homem fosse sempre abençoado, que as coisas sempre fluíssem bem para o homem, que as coisas dessem certo para nós. Essa foi a vontade de Deus no início. Na origem de todas as coisas, Deus ele idealizou para que o homem vivesse de uma forma feliz nessa terra. Ele preparou todas as coisas antes de fazer o homem. Se nós olharmos toda a criação, você vai ver que o homem foi a última coisa que Deus fez. Por quê? Porque ele preparou toda a estrutura do local onde o homem ia morar. Como um pai, né? Ele prepara toda a sua vida quando sabe que vai receber um filho. Os pais, eles já se programam, formam tudo, preparam tudo, a chegada do bebê, toda aquela situação, movimenta toda a casa, a família, para a chegada do bebê. Assim foi também, quando o homem nasceu, quando Deus criou o homem, ele preparou tudo. Porém, Deus abençoou o homem, Deus colocou tudo isso que o pastor falou, uma bênção que ela compõe 5 partes. E dentro de uma dessas partes é o governo sobre toda a criação. E essa autoridade para governar, essa autoridade para determinar como as coisas aconteceriam na terra, Deus colocou na mão do homem.
E aí o que aconteceu? O mal, que já existia aqui, o mal não foi Deus que criou, mas num outro programa a gente vai falar sobre a origem do mal. E nós vamos falar sobre essa origem da essência. Mas Deus, já posso adiantar aqui, Deus não criou o mal. Porém, o mal já existia aqui. E aí, o mal querendo esse governo sobre toda a criação de Deus, ele vem e ele faz uma proposta, como faz hoje para mim e para você. Ele continua com as propostas. Porém, lá atrás, ele fez a proposta para Eva e Adão. A Eva consentiu com a proposta do mal e Adão acabou cedendo a Eva. E aí os dois perderam esse governo, esse domínio. E esse governo e esse domínio, que é justamente o que o pastor está falando, que seria o reino de Deus estabelecido nessa terra. Não é isso, amor? Isso, exatamente. E aí, nós vamos ir para o Novo Testamento, mas eles perderam para quem? Quem passou, então, a ter essa capacidade de reinar? Foi dada para o homem. Quando o homem, então, ele cai, ele peca, desobedece a Deus, e ele foi expulso do paraíso. Ele se separa de Deus, né? Em espírito ele é separado. Na verdade, assim, é muito assunto que a gente vai falar. Houve uma separação. Espiritualmente falando, foi separado. No espírito, foi separado. Então, uma pessoa que no espírito dela, ela não está, como é que eu posso colocar? Atrelada ao Espírito de Deus, ou seja, junto com Deus, ela vai ter dificuldade para exercer essa autoridade, esse governo. Porque essa autoridade, esse governo, Jesus disse, está dentro de vocês. Vem através da presença de Deus. É algo no espírito nosso, não é algo externo. E quando Adão, então, eles são tirados do paraíso ou expulsos, no espírito é como se eles tivessem morreram. E a capacidade de governar que estava dentro deles, como nós já vimos no programa de ontem, Jesus falou não está aqui nem acolá, está dentro, é no espírito. Então, quando eles pecam, é como o espírito deles, a matéria, o corpo, o coração, tudo continuou funcionando, mas o espírito se apagou. Só que essa capacidade para governar e reinar está no espírito. E eles perderam, né? E aí a gente indo lá para Lucas no capítulo 4, versículo 6. Isso. Quando o Senhor Jesus, então, foi tentado lá no deserto, o diabo ele vai falar o seguinte, disse-lhe o diabo, Lucas capítulo 4, versículo 6. Olha o que o diabo falou para Jesus, dar-te-ei toda a autoridade, olha só, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Alguém entregou para ele. Quem entregou para ele? O Adão. Quando Adão pecou, quando eles caíram, quando eles resolveram, você vê como a Bíblia diz, né, que o diabo ele é astuto. Então você vê que o diabo criou tudo aquilo, falando através de uma serpente para poder iludir a Eva e depois iludir o Adão, para que eles comessem de algo que era proibido, com a intenção do quê? De usurpar e pegar essa autoridade para ele. E foi exatamente o que aconteceu. E ele vem aqui e diz, me foi entregue. Quer dizer, não foi dado. Foi entregue de bandeja. Eles erraram, falhou, e o Satanás passou a reinar sobre a terra. Porque ela me foi entregue. Agora, olha o que ele está falando. Eu a dou a quem eu quiser. Olha isso. Ele estava com a autoridade na mão, porque o Adão entregou. É Perdeu. Isso que nós estamos falando sobre a questão do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem princípios. E a partir do momento que o homem, ele escolhe não cumprir um princípio, ele abre o quê? Uma oportunidade para outras forças operarem na vida dele. Foi exatamente o que aconteceu. Quando ele desobedeceu o princípio, ele acabou abrindo uma porta para que o mal tomasse aquilo que ele tinha de mais importante, que era a autoridade do governo naquela época, né? E aí... lá em Mateus. Agora nós vamos em Mateus. Então, Lucas, né? Lucas 4, 6. Você pode ir lendo também, né, mocinha? Tá, eu leio. Então vamos lá, Mateus 12, 28. E aí depois eu leio o último, tá? Que vai estar depois em Mateus 28, 18. Tá. Então você vai ler agora
é o Mateus 12, 28. Isso, eu leio. Tá. Porque é só eu, desde ontem eu tô lendo, e você tá aí só... Então agora só vai nos lá. Comentários. Então vai vamos lá. Diz aí. Então, Romanos, olha, Mateus 12, 28 diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Interessante essa fala de Jesus aqui, amor. Por quê? Porque Jesus estava se manifestando aqui, diante da multidão, diante do povo, porque ele estava tendo um conflito sobre expulsar demônios. Aí Jesus, ele diz o seguinte: se eu expulso demônios, é o sinal que é chegado o reino de Deus. Todo o Velho Testamento não existia expulsão de demônios. Todo o Velho Testamento, todos os milagres que Jesus fez até aqui, ressuscitar mortos, curar doentes, curar de lepra, transformar a vida das pessoas, todas essas curas e todas essas manifestações existiam. Porém, mudar o estado espiritual das pessoas, de libertação espiritual, só se deu com Jesus aqui. Então, você pode dizer, mas e na época de Davi, que Davi tocava a harpa e o espírito que atormentava Saul deixava ele em paz? Aquele espírito, ele voltava depois, Saul não era liberto. Então, a partir da vinda de Jesus, que houve definitivamente a situação de libertação de uma pessoa que estava escravizada, aprisionada por um espírito do mal, ela ser liberta desses espíritos. Então, nós sabemos e temos situações que pessoas, a vida dela não rompe, porque existe um mal agindo na vida dela que prende ela, que amarra ela, né? E Jesus disse que se ele estava expulsando demônios, é porque era uma evidência. A evidência que o reino de Deus está na terra é justamente usar essa autoridade do poder de Deus para libertar pessoas que hoje estão endemoniadas, pessoas que estão possuídas por espíritos, que têm aprisionado as suas vidas. Então, Jesus está dizendo, se eu, porém, expulso demônios, é pelo Espírito de Deus. Então, e depois a gente vai até explicar sobre isso, o porquê. Hoje nós não vamos entrar nesse tema, porque nós já vamos rapidinho para Mateus 28, 18. E aí eu já posso ir lendo aqui, que eu já abri já para a gente ganhar tempo. Mateus 28, 18, aqui é a grande comissão, quer dizer, logo depois que o Senhor Jesus, ele passa pela cruz e ao terceiro dia ele ressuscita, a última mensagem que ele deixou para os discípulos é essa. A última mensagem, né? Então ele diz assim, Mateus, né, que você falou, 28, 18. Isso. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada. Só que aqui, Jesus, toda a autoridade me foi dada. E logo depois ele vai ser tomado. Ele já estava aqui já alguns dias, ele ficou 40 dias depois da ressurreição na terra, orientando os discípulos, mentoreando os discípulos, ensinando os discípulos, capacitando eles, dando direcionamento para eles. Sim. Depois da ressurreição ainda ficou mais 40 dias. E aí Jesus, então, agora a última mensagem. Olha como é importante isso daqui. Toda a autoridade, quer dizer, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas aí você fala assim, mas ele voltou para o céu. Mas ele fala isso e na sequência ele vai se dirigir aos discípulos, não é isso que está aí, para os discípulos. Aí é interessante aqui também dizer, nós já vamos entrar na oração, fazermos a oração. Você já preparou o seu copo com água, nós já vamos estar orando por você agora, unir a nossa fé com vocês. É importante dizer aqui que quando Jesus diz, né, todo o poder e a autoridade me foi dada no céu e na terra, porque a autoridade que havia se perdido era da terra. A do céu, Jesus já desceu com ela
E operou aqui através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, o poder e a autoridade que estava no céu não foi perdido. Jesus estava operando na terra, ele curava, libertava, transformava através da unção do Espírito Santo que estava na vida dele. Quando Jesus diz, a autoridade da terra me foi entregue, porque era a autoridade que o Adão tinha recebido lá no Gênesis e tinha entregado na mão do mal. Isso. E agora Jesus foi lá, resgatou essa autoridade através da vitória dele na cruz, que depois a gente fala sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem direito esse processo, mas quem já acompanha, já tem uma fé voltada na palavra, talvez já fique mais claro para entender. Mas através da crucificação de Jesus, e quando ele diz está consumado, o que Jesus estava consumando ali? Toda a dívida que nós havíamos contraído em Adão. E quando Jesus diz está consumado, ele estava tomando o nosso lugar para tomar essa autoridade que o mal havia tomado do Adão naquela época, né? Então, quando Jesus diz é-me dado, então agora Jesus tem autoridade no céu e tem autoridade da terra. E hoje nós vamos estar orando com base nisso, né? Com base nesse entendimento. Sim. De que essa autoridade que nós havíamos perdido, porque às vezes, amor, quando a gente fala para as pessoas, sua vida pode mudar, ela não sabe por onde começar a pensar em que lugar pode mudar. Mas, em primeiro lugar, mudar dentro de si, para que ela possa começar a pensar diferente e já crer numa vida diferenciada. Isso, então você já pode orar, porque já chegou o momento da oração e você começou, né? Agora você termina. Quem começa, termina. Mas é exatamente isso daí mesmo, né? Quando Jesus, então, na cruz, o diabo achou que ali estava destruindo o plano de Deus de salvar a humanidade. Mas, na verdade, a Bíblia diz que ali na cruz Jesus despojou todos os principados e potestades e os reduziu a nada. Então, ali, na verdade, toda a autoridade e o poder que o diabo tinha usurpado, tirado de Adão e de Eva, Jesus, então, ao vencer todos os demônios principados, Jesus, pode falar assim, tem gente que fala, tomou de volta, pegou de volta o que já era nosso. E aqui, quando ele diz que ele recebe de novo todo esse poder, quando ele volta para o céu, ele deixa sobre... Isso aí já vem no programa da manhã, né? Os já está dando um spoiler já. Amém. Então, vamos orar então? Você que quer nossa ajuda em oração, pega o seu copo com água, vamos apresentar a Deus em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos. Se não, se você estiver dirigindo em espírito mesmo, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé agora, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Não tem distância para o Senhor, não tem nada que possa impedir o Senhor de agir na vida de uma pessoa que acredita, que confia, que tem fé. Pai, nós apresentamos ao Senhor a vida dessa pessoa que está unida conosco em fé agora, buscando ao Senhor, buscando uma ajuda, buscando um socorro, uma direção, uma cura, uma libertação. Meu Deus, abre o entendimento dessa pessoa, se revela para ela, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, entra nessa casa hoje, que a Tua autoridade, o Teu poder começa como foi ali quando Jesus entrou, que a luz dissipou as trevas, meu Pai. Que o Senhor entre nessa casa, entre nesse coração hoje, levando a Tua luz. Meu Deus, consagra esse copo com água, coloca nele poder e unção. Que quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada instantaneamente. Que todas as doenças sejam agora, Senhor, repreendidas pelo Teu poder. Nós declaramos sobre a vida desse povo saúde. Que quando ela beber dessa água, que ela seja curada e receba a saúde do Senhor, direcionamento do Senhor, resposta para a vida dela, a casa dela e a família dela, Pai. É o que nós te pedimos. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Beba agora da água do Senhor. Graças a Deus. E seja abençoado em nome de Jesus. E antes de terminar, hoje é sexta-feira. Então, domingo agora, nós temos 2 cultos na Rua Platina 121. 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Rua Platina 121. Um forte abraço, então, a todos. E tem essa sexta-feira
sábado, né? O culto dos jovens também, às 7h30 da noite. Isso. Sejam todos bem-vindos, então, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Isso, você é nosso convidado a estar em um dos nossos cultos. Amanhã, então, sábado, nós vamos estar às 19h30 na igreja, um culto de jovens, é um culto preparado já para você que quer participar de uma comunidade de pessoas que estão ali envolvidas para conhecer mais a Deus. Ou no domingo, nos nossos 2 cultos, tanto às 9 como às 19 horas. Você é nosso convidado. Sejam então abençoados, fiquem na paz e na graça do Senhor e até o próximo programa. Fiquem com Deus.